Ministério da Cultura e Vale apresentam a quinta edição do Flitabira. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. Onde toca um instrumento, um futuro desperta. Nas trocas de saberes, sonhos e oportunidades se concretizam. Dos projetos que todo mundo conhece, aos que todo mundo precisa conhecer, é valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Fala Quilombo. João Lucas da Silva, Cláudia Flor da Maria e Grécia Mara Borges da Silva. A roda de conversa acontece em uma grande sala bem iluminada, similar a uma biblioteca e com muitas janelas de vidro. Centralizado diante da parede dos fundos, encontra-se o local onde os palestrantes se assentam. Há um pequeno tablado, onde 3 cadeiras foram dispostas, intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água e livros. De trás do tablado, cobrindo uma parte da parede, há um grande banner composto pelo design e tema do 5º Flitabira, em tons de laranja, roxo, vermelho, amarelo e branco. Pendurado no lado direito do banner se encontra uma TV que passa ao vivo a roda de conversa em questão, junto com o intérprete de Libras. Diversas cadeiras foram dispostas na sala, de frente para o tablado, destinada para a plateia. É uma alegria ter você aqui com a gente na nossa mesa, Cláudia Flor de Maria, e gostaria que você se apresentasse para a gente bater um papo aí sobre essa educação inclusiva e necessária. Boa tarde, é uma alegria estar com vocês aqui. Meus ancestrais saúdam os vossos ancestrais. Eu sou uma mulher indígena de cabelos longos, pretos, com pontas vermelhas, que simbolizam a cor do urucum, que simboliza o sangue e a vida do meu povo derramado dentro desse território chamado Pindorama, chamado Brasil. Estou usando óculos com hastes vermelhas também, com uma tiara com penas de arara, com brincos também de penas de arara, com um vestido florido verde, usando um tênis branco. E é um prazer estar aqui com vocês para falar, de diversidade, sobretudo afro-indígena.
Bom, então vamos começar. Eu queria contar um pouquinho para vocês e aproveitar para também convidar à mesa um dos nossos roteiristas, que é o João Rasta. Então, Da esquerda para a direita, a primeira cadeira está vazia, mas logo João Lucas da Silva é convidado a subir ao palco e se senta nela. Ele é um homem negro cujos cabelos são todos envoltos em dreads longos de tom castanho que lhe estão ornados para cima da cabeça com um turbante preto. Ele traja calça caque, blusa branca estampada em tons de verde musgo, vermelho e laranja e por cima usa aberta uma camiseta de botões de mangas curtas com estampa africana em tons de verde, marrom, bege, branco e preto. Usa óculos redondos de aro tom caramelo e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Cláudia Flor da Maria, uma mulher indígena de cabelos lisos, longos e pretos, cujas pontas são pintadas de vermelho. Ela leva na cabeça uma tiara de penas em tons de vermelho, amarelo e azul e usa nas orelhas brincos longos de penas de tom azul. Traja vestido midi de mangas curtas, estampado em tons de verde e usa óculos retangulares de aro vermelho. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Meu nome é João Lucas, mas quando me chamam de João Lucas, eu acho que é minha mãe que está me chamando, uma professora, que eu estou fazendo uma coisa errada. E eu não gosto que me chamem de João Lucas, muito menos de professor João Lucas, né, Marlene? Pessoal, eu sou de Ouro Preto, da região de Ouro Preto. Tenho uma ancestralidade afro-indígena, né? Tem uma parte da minha família, que inclusive é mesmo da Grécia, que vem direto de África. Tem uma outra parte da minha família também, que é do povo Boruncrem, povo originário aqui, né, chamados botocudos pelos colonizadores. Sou pai do Tom, da Nina, sou tio do Benzoca, né, Benzoca? Aquele menino bonito ali. E sou professor aqui na Universidade Federal de Itajubá. E há algum tempo a gente constrói um trabalho junto com as comunidades quilombolas indígenas aqui, da Bacia do Rio Doce. Essa bacia tão simbólica, né, nesse processo que a gente vive de epistemicídio, né, o primeiro ecocídio, né, de uma bacia aconteceu nesse solo que a gente está pisando. Vivendo em Itabira, que é uma cidade muito marcada pela mineração, e a nossa região muito marcada pela mineração, né? Eu venho de Ouro Preto, né, que inaugura a mineração colonial, e hoje vivo em Itabira, que inaugura essa mineração contemporânea, que tanto leva, né, dos nossos solos. E tudo isso moldou um pouco a minha personalidade, o meu trabalho, e um pouco do que a gente vem discutir aqui sobre a minha atuação enquanto pesquisador, enquanto um dos diretores do Instituto Fala Quilombo, nessa perspectiva da educação antirracista. Então, acho que é isso. Sou primo da Grécia, gosto de samba. Vocês fizeram audiodescrição também? Eu tenho dreads curtos, mais ou menos, né? Está crescendo. Estou usando um turbante preto. Tenho óculos caramelo. Estou vestido com uma camisa que tem um adinkra e uma camisa colorida de capulana. E é isso. Bom, eu queria contar para vocês um pouco do nosso Gibi 2, o Gibi Fala Quilombo, volume 2, que é um gibi que a gente traz histórias, né, afro-indígenas. É uma família quilombola que passeia por Ouro Preto e, em Ouro Preto, encontra uma família indígena para que eles possam ter vivências afro-indígenas. A terceira e última pessoa sentada é Grécia Mara Borges da Silva, uma mulher negra de cabelos cacheados, envoltos em pequenas trancinhas longas de tom castanho claro, que lhe estão presos no alto da cabeça em um rabo. Ela traja vestido midi de mangas curtas, estampado em tons de preto, branco, azul, verde, vermelho e bege. Usa óculos redondos de aro transparente e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, lê-se Quinto Fli Itabira. Esses conteúdos afro-indígenas nas escolas, principalmente desde criança, né, para que as crianças tenham esse conteúdo e que isso seja para além do novembro, né, para que o nosso conteúdo, para que o conteúdo
afrodiaspórico ele seja passado para além do novembro e também para além de abril, né? Quando se comemora a data do povo indígena. Então, eu queria ouvir de vocês essa importância e também que vocês falem um pouco, né, sobre o trabalho que vocês desenvolvem. Eu acredito que, quando a gente fala, né, de cultura indígena e africana no Brasil, a gente lembra muito a Lei 11.645, dentro desse espaço escolar. E, infelizmente, que não é cumprida. Eu sou professora também de língua portuguesa e literatura, eu sou doutora em ensino, e a minha pesquisa ela reverbera, né, dentro desse arquivo afro-indígena, dentro desse espaço escolar. E eu vejo uma dificuldade muito grande se trabalhar a cultura indígena. E olha que eu vivo dentro de um território indígena, que é o Amapá. Nós somos mais de 250 aldeias dentro do Estado. E nós não conseguimos fazer com que a 11.645 seja cumprida, né? Mas a cultura afro é, sim, trabalhada dentro desses espaços, ainda não significativamente, mas a nossa indígena, infelizmente, ainda é silenciada, ainda é esvaziada, né? E é uma luta muito grande. Então, trabalhos como esse que vocês estão desenvolvendo aqui, eles são urgentes e necessários, quisera ser por todo o país. Porque ontem nós estávamos conversando, né, há pouco, porque eu ouvi dentro, né, do espaço que eu trabalho, a seguinte fala, que eu questionei, né, o mês de agosto. Eu disse, por que vocês não fizeram nenhuma atividade do mês de agosto? Porque também é um mês alusivo aos povos indígenas. E eles falaram o seguinte, uma pessoa falou assim para mim, disse, por que tu não puxaste nada? Aí eu disse, por que tem que ser só eu? Só porque eu sou indígena? Eu já fiz o processo de letramento aqui, todos os anos, eu participo da semana pedagógica dando letramento para vocês. Eu não já formei um grupo consciente de professores para puxar projetos de cultura indígena? Fica a reflexão para vocês, enquanto professores. Por que sou eu que tenho que puxar? Por que sou eu, uma mulher indígena, que tenho que puxar? Por que sou eu, uma mulher preta, que tem que puxar os projetos, as atividades afro? É compromisso de todos nós. A lei está aí para ser cumprida. E não só por mim, indígena, não só por você, corpo preto, mas também pelo corpo branco, pelo corpo amarelo, porque somos nós que compusemos a sociedade. Então, enquanto a sociedade brasileira não tomar consciência que é responsabilidade de todos, a 11.645 não vai ser cumprida. Né? Então, é preciso também que as pessoas se permitam tocar, como vocês foram tocados, como os que estão aí na plateia foram tocados para estar aqui, desse compromisso ser de todos. Né? E, passado alguns dias, algumas semanas, eu recebi a mensagem, depois dessa minha fala, com a seguinte legenda. Cláudia, o que é que tu achas de nós trabalharmos o ano que vem esse projeto tal, 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 e colocou o nome do projeto referente à cultura indígena. Eu disse, perfeito. Perfeito, porque vocês estão tendo a iniciativa. Eu acredito que agora vocês entenderam o que eu estou falando há mais de 5 anos dentro desse espaço de ensino. Eu acho que uma questão importante que a gente tem que trazer na educação, e quando a gente fala educação é de uma maneira inclusive ampla, eu estava conversando com a Marlene vindo para cá, e a gente refletindo, né, eu fiz algumas perguntas para ela para até me auxiliar assim, na organização das ideias para vir falar aqui, dialogar com vocês. Né? E a educação na escola, né, no sistema educacional,
ela é muito colonizada, né, infelizmente. E a gente vive um processo de colonização que se reinventa e muda de nome, mas a gente continua exportando commodity, por exemplo, e importando bens manufaturados, igual a gente estudava lá, né? A gente continua, Itabira representa isso, né? E aí a gente tem que realmente, e como diz o samba enredo da Mangueira, a gente tem que contar a história que a história não conta. Esse samba enredo da Mangueira, por exemplo, ele teve um efeito didático para a nação brasileira muito maior do que qualquer, enfim, livro acadêmico. E aí a educação está lá, né? A educação está lá nas quadras das escolas de samba. E eu acho muito importante, e por isso que é um grande prazer estar aqui com a Parenta também, a gente entender que a luta contra-colonial, contra esse sistema, contra a branquitude, o eurocentrismo, etc., é uma luta que perpassa pelo processo de confluência entre o povo indígena e o povo afrodiaspórico, necessariamente. E, às vezes, as lutas acontecem de maneira divergente, e isso é muito interessante também nessa lógica colonizadora, que quem que é o povo pardo do Brasil, né? Quem que é o povo? Quem são esses pardos? Quem são esses pardos? O movimento negro, de uma certa maneira, e isso foi assimilado, né, num processo de leis, etc., pardo é negro, negro é afrodiaspórico. Indígena é o quê, né? Indígena, qual cor? Né? E aí existe um apagamento da história da cultura indígena que, às vezes, acontece pelo próprio movimento negro. E isso é um processo complexo que passa pela educação e pela compreensão de alguns valores e estruturas que nos trouxeram até aqui. Todo quilombo foi estabelecido em território indígena. Todo quilombo foi estabelecido em território indígena. E todo quilombo foi estabelecido com um processo de confluência com o povo indígena. Eu fui no povo Tremembé, no Ceará, e eles têm um torém, que não é o toré, e o M lá, a diferença é que tem um atabaque no meio. E aí traz o swing da africanidade com o ritmo do povo originário. E aquilo ali, gente, é potência pura. Aquilo ali, e isso está no meu sangue também, né? E no sangue da grande maioria de muitos brasileiros. E, assim, a cosmovisão é muito similar, né? Os entes sagrados estarem nos elementos da natureza, o politeísmo, a não monogamia, heteronormatividade, todos esses valores que vieram junto com o processo colonial, ele não está com os valores dos nossos povos originários, dos povos africanos originários de África, e quando a gente vai desmistificando isso e trazendo isso à tona através de um processo que passa pela escola, passa pela família, passa pela igreja, gente, passa por todos os lugares. Eu cheguei atrasado aqui, porque a gente estava numa comunidade quilombola que ainda não é certificada. Em Nova União, se chama Santo Antônio, é um quilombo, né? Na minha visão, é um quilombo. Mas, conforme eu falei para eles, assim, para mim, vocês são quilombo, mas a minha opinião para vocês não deve importar de nada. Vocês têm que saber o que vocês são. Território negro, território pessoas negras que ocupam algumas gerações esse território, é quilombo, né? E vocês podem pleitear isso legalmente. Agora, se vocês querem, se vocês não querem, isso é uma questão de vocês. Só que a gente ouviu perguntas, e a gente ouve perguntas do tipo, mas aí a gente vai ter que mudar de religião? E aí a gente não vai poder mais usar o SUS? Porque é essa mentira que é colocada, né, por um processo de desinformação de quem não quer um quilombo empoderado, porque a mineração está batendo na porta lá, e para a mineração é muito interessante que eles não se certifiquem, porque vai ser muito mais fácil eles varrerem a comunidade se a jazida de minério for por baixo da comunidade, e se eles, né? Então, acho que a educação ela é a chave, mas não essa educação bancária que a gente tem, colonizada, que a gente tem nas escolas. Eu sou professor, né, trabalho com mais de 150 doutores,
somos umas 7 pessoas negras, desses 150, e a galera com uma mentalidade muito colonizada também. Então, não é educação por educação, né? É uma educação que traga senso crítico. Porque eu falo meio que brincando, meio que sério, eu trabalho com um monte de doutor que não sabe nada de sociedade. Infelizmente, está até gravando isso, mas assim, é uma verdade. Então, a educação ela não é qualquer educação, né? É educação que traga senso crítico. E ela trazendo senso crítico, e senso crítico, a criança já nasce com esse senso crítico. Ela já pergunta, não, mas isso, e aquilo mais. Então, a educação só tem que instigar isso. E aí as respostas vão vindo, né? Porque a informação também está em todos os lugares hoje em dia. Agora, como que a gente assimila isso é com senso crítico. Então, a gente tem que fomentar esse senso crítico. São falas muito importantes que vocês fizeram, principalmente com relação ao primeiro passo de discussão desses temas, que são muito importantes e que ainda não estão inseridos na escola como a gente gostaria, e sermos sempre as pessoas chamadas, né, a falar, a ensinar, né, a ensinar como a descolonizar quem nos colonizou, né, o que é absurdo e revoltante. Acho muito importante essa fala. Eu também entendo que também, se a gente não fizer esse esforço, né, a gente pode ver que os prejuízos serão muito maiores, né? As crianças crescerão sem esse senso crítico, serão mestres, doutores, sem esse senso de sociedade. E uma coisa muito importante que vocês falaram, principalmente dessa nossa herança, né? Eu vou colocar uma herança afro-indígena, principalmente o cuidado com a terra, o cuidado com a água, o cuidado com os elementos naturais. E isso isso veio de África, isso já estava aqui com os indígenas. Isso é muito importante. E hoje, né, com essa discussão muito grande sobre até quando o planeta Terra vai dar conta, muitas vezes as comunidades que são chamadas são as quilombolas ribeirinhas, as indígenas, porque sabem e respeitam a terra. Mas até que ponto, né, eu quero ouvir de vocês, até que ponto também até que ponto a gente vai ter que descolonizar quem nos colonizou, né? Eu tenho uma resposta, né? A gente vai ter que fazer isso sempre, né? Resposta a gente vai ter que fazer isso sempre. E eu vejo também até uma dificuldade, né? Hoje você esteve na comunidade que tem todos os elementos para ser identificado como uma comunidade quilombola. E são pessoas adultas, acredito que sejam pessoas adultas, e que têm que ter essa consciência e entender essa identidade. E aqui no Gibi, a gente tenta fazer isso de uma forma mais lúdica. E também entender e mostrar a outra narrativa, né? Mostrar a história que não foi contada. E aí, nessa tentativa de mostrar a história que não foi contada, a gente, inclusive, questiona os nossos heróis. Somos de Ouro Preto e Tiradentes é um herói da cidade, enfim, feriado. Herói nacional, né? Herói nacional. Feriado nacional. Mas ele... 20 foi feriado nacional. Mas Tiradentes, o movimento da Inconfidência Mineira não buscava a abolição da escravidão. E é um herói nacional. Então, esses heróis representam a população negra, esses heróis representam a população indígena, e a gente quis trazer isso no Gibi para que essa capacidade de pensar essas narrativas que sempre foram passadas para a gente, as crianças tenham noção, né, para formar o senso crítico. A gente mostra a nossa perspectiva. E é importante a gente sempre mostrar essa perspectiva de uma outra narrativa, a perspectiva de quem foi colonizado, mas que a gente está nesse movimento contracolonial que é necessário. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Olha, eu costumo dizer que o arquivo ele tem que ser analisado no seu próprio tempo, né? No passado, nós tínhamos essa sociedade onde o não indígena, o não corpo preto, ele visava e ainda visa esse processo orquestrado de violência aos nossos corpos. E esse arquivo ele deve ser analisado nesse tempo passado, nesse intermediário e nesse presente de agora.
e dar consciência à nova geração disso. E quando eu dou essa consciência, essa nova geração vai perceber o seguinte, que agora somos nós, esses corpos pretos, indígenas, que estão contando a sua própria história. Nós estamos fazendo o processo, né, de volta. Mas esse processo ele também tem que ser um processo de cura. Eu não gosto muito, né, dessa fala do ódio a esse passado. Nós carregamos dores, nós carregamos cicatrizes, mas nós não devemos permitir nos aprisionar pelo ódio. Nós temos que nos libertar para ensinar a essa nova geração que tudo é possível por meio do amor, porque nós queremos semear o amor, nós somos sementes do amor. Quando você, né, no coletivo, senta, organiza o roteiro para dar vida aos bifala quilombola, para unir esses povos afros e indígenas e as comunidades, aqui eu digo para essa criança que é possível, sim, uma sociedade que olhe para o passado, que olhe para o presente e também que veja um futuro melhor, né? Então, eu tenho essa esperança, e essa esperança me nutre enquanto ser que hoje se diz humana. Mas eu tenho a consciência que eu também estou e sou parte integrante dessa natureza, dessa terra, dessa Mãe Terra que me gesta todos os dias, que me gerou e continua me gestando todos os dias. Eu acredito que se todos nós que caminhamos nessa terra buscasse esse conhecimento, essa sabedoria. Hoje eu estava conversando com uma parenta que eu conheci hoje, os encontros, que é a Thaís Puri. O dia que nós buscarmos a sabedoria, não a inteligência, mas a sabedoria, que é ensinada por eles, pelos anciões, pelos mais velhos, aí sim, eu acredito que nós podemos virar a chave, abrir uma nova porta, porque a Mãe Terra, ela já deu prova que ela pode se recuperar de nós, mas nós não vamos nos recuperar de nós mesmos. Nós já somos as maiores vítimas, e a Mãe Terra, ela já está dando o sinal. E muitos ainda não entenderam, infelizmente. Sem dúvida. Sobre a questão do ódio e do amor, é uma questão também que, às vezes, eu me pego refletindo, porque o ódio vem, né? E quando ele vem, porque existe um ódio mesmo, né? Esse sentimento violento, que é o ódio, né? Mas que ele também move, ele é uma reação natural também, né, do ser humano, da nossa psique, quando acontece o maior crime, né, da história da humanidade, que foi, por exemplo, a escravização do povo africano, indígena. E quando o ódio vem, né, eu acredito que a gente tem que tentar não internalizá-lo, né, e transformar isso num auto-ódio, que poderia acontecer. Eu acredito que o ódio, por ser essa energia que realmente nos move, o ódio move, que ele seja movido para a luta, quando ele vier. Mas que a gente também realmente não foque nele. Porque é isso, a luta está aí, estamos em guerra, né, gente? Rio de Janeiro aí mostra isso para a gente, estamos em guerra. E essa guerra, ela vai gerar o ódio. E a gente tem que organizar esse ódio, e a gente consegue organizar esse ódio coletivamente, para que ele seja ferramenta de luta. Mas que também que a gente não estacione no ódio, porque, na verdade, o que a gente quer vibrar é no amor, é óbvio, que é uma energia que é a energia de cura, né? O ódio pode ser até energia de ação, agora a energia de cura é o amor, e é isso que a gente tem que vibrar. Essa é uma questão. A segunda questão, também, que eu fui instigado aqui, e eu lembrei do caso da Nina, minha filha, que não está aqui, quando ela olhou para a estátua Tiradentes, papai, Tiradentes foi um herói, lá em Ouro Preto, né?
Eu tô assim, Tiradentes foi um herói? Tá lá em cima, eu tô assim, ai, Nina, para alguns foi, para mim não foi, não. Aí ela já ficou lá, plim, né? Tipo assim, criança, tô assim, por que, papai? E por que fizeram essa estátua para ele? Eu tô assim, Nina, eu não considero que ele tenha sido um herói, porque o movimento que ele foi uma das lideranças, que se chamou Inconfidência Mineira, era um movimento, enfim, escravagista, era uma discussão lá e tal, interna, só que não era uma pauta. E era um movimento da elite minerária da região, né, de Vila Rica, que queria a independência da colônia de Portugal, de Portugal, só que não queria, em momento algum, deixar de ter o seu plantel de escravizados. Então, que herói que é esse que é o herói da nossa nação? Né? Aí eu falei isso para ela. Ela ficou, papai, mas como é que faz uma estátua com esse cara que queria escravizar nossos ancestrais? Então, assim, minha filha, isso é o Brasil, porque a questão é a história que é contada é uma história que é escolhida a ser contada. Quem que escreveu o livro? Né? Quem que canetou o livro ali, financiou o projeto, financiou a pesquisa? É um pouco sobre isso. E ela ficou tão abismada, ela tem 9 anos hoje, deve ter uns 5 anos, ela tinha uns 4 anos de idade, gente. E ela virava para o povo lá em Ouro Preto e falava, sabia que Tiradentes não é meu herói? Aí está assim, o que? Tiradentes não é seu herói? Não, não é meu herói, porque ele não era a favor da liberdade do povo preto. 4 anos de idade. O pai ali explodia de emoção, né? Tá assim, vai, planeta, vai dar tudo certo, né? A gente vai ter um futuro que realmente as pessoas vão entender que a história ela tem sido escrita através de quem se pensa mais forte, né? Não vamos falar que eles são mais fortes também, não, porque não são. Então, eu acho que a gente traz isso, por exemplo, no gibi, né? Que Inconfidência Mineira é essa? Por que ele é um símbolo nacional, gente? Por que ele é um símbolo nacional? Chico Rei, onde que ele está nos nossos livros? Vamos falar de Ouro Preto, então? Vamos ser bairrista? Já que é para ser bairrista, estamos falando de Tiradentes. Onde que está a história de Chico Rei? O mito fundador do Congado Mineiro. O rei do Congo, onde que ele está? Ele comprou a sua liberdade, comprou a liberdade dos seus, construiu a igreja de Santa Efigênia, que tem um papa preto lá em cima, praticamente acima da coroa portuguesa, está tudo lá. Tem orixás, assim, tem símbolos de orixás, adíncras, pela igreja inteira. A gente tem que falar disso, né? Assim, realmente a gente tem que falar disso. Já passou da hora da gente falar disso, e eu acho que é um pouco isso que a gente está dialogando e está trazendo aqui, né? E realmente dá esperança para a gente quando a gente vê as nossas crianças tendo acesso a uma literatura de qualidade e a uma literatura que traz o senso crítico, porque você percebe o plim na cabeça da criança, você percebe, ela entendeu, eu entendi isso tem 5 anos, minha filha entendeu, ela tem 4. Então, isso dá realmente vontade de seguir fazendo esse trabalho, de acreditar, né? Gente, eu gostaria... A gente tem muito o que falar, mas, infelizmente, o nosso tempo já está finalizando. E eu queria terminar mais como uma celebração desse nosso encontro, né? Que foi um prazer ter você com a gente, Cláudia. E mais como uma celebração do nosso encontro, para falar também, né, dos produtos do Fala Quilombo, que a gente tem 2 gibis, a gente tem o caderno de atividade e um aplicativo, tudo dá para acessar pelo nosso gibi. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre os próximos passos, né? O que a gente vai, qual mensagem que vocês deixam para que a gente continue nessa luta, mas para que a gente também celebre as nossas conquistas, para que a gente celebre a nossa cultura, para que a gente celebre os nossos símbolos, os nossos atos, porque somos também povos de celebração. E aí eu queria encerrar assim, agradeço a presença dos dois, fiquei muito feliz com as falas, muito contemplada, muito obrigada. Eu acho que a gente deve, assim, continuar sendo resistência, sendo luta, né? E nós estamos, eu acho que, no caminho certo, porque quando a gente vê uma menina de 4 anos, não é meu herói, e o meu filho também, com uns 7 anos, não, eu não sou pardo, eu sou indígena, né? Então, nós estamos, sim, no caminho certo e devemos permanecer, porque o futuro, o presente e o passado, eles são, sim, ancestrais. É isso aí. E, bom, eu não tenho nem muito o que dizer, a não ser que o próximo passo talvez seja visitar a Cláudia lá, né, Cláudia? Para a gente fazer essa mesa lá. Vamos. Olha, fica a dica, Igor. Fica a dica aí. Esse é um próximo passo.
Eu acho que, na verdade, a gente tem que realmente celebrar. Eu